Vamos então nos acomodar, vamos fazer como salmista. Meus pés pararam quando eles disseram. Primeiro fiquei contente quando me disseram: vamos à casa do Senhor, disse o salmista, né? E aí ele diz que os pés dele pararam, amém? Então que assim seja, nós possamos acomodar-nos e realmente nos ater a nos alimentar, né? Para pensar, você vai sentar numa mesa, como seria a situação de você sentar numa mesa, comendo com a boca, falando com a boca cheia? Não dá, né? Amém? Não dá, né? Ou então pegar o prato mas tudo bonitinho, feito assim, um jantar especial, né? Como Deus preparou, e você pegar o prato e sair andando com o prato por aí, indo para o banheiro, né? Pessoa, que coisa feia. Vocês estão entendendo o que Deus está mandando dizer? Então vamos pegar em espírito. É só você entender que são apenas alguns minutos. Deus quer falar e quer que você ouça. Segura aí, vamos ter vigilância para que o inimigo não tome de você a sua coroa. Amém? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. É o texto que Deus me deu como direção para abrirmos esse culto de libertação em nome de Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ou simplesmente 2 Coríntios, capítulo de número 4. Aqueles que encontrarem, digam amém. Amém também, já está aqui aberto na passagem, e eu vou ler para os meus irmãos. 2 Coríntios 4, 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, e as que não se veem são eternas. Pode deixar a Bíblia aí do jeitinho que você quiser. Nós vamos voltar a ler de novo, mas eu vou fazer nesse momento a oração e peço que você esteja comigo nessa oração. Senhor meu Deus e Pai, fizemos a leitura do texto que o Senhor nos deu como introdução dessa mensagem. Pai, eu só posso ir até aqui, falar ao microfone aquilo que teu Espírito me revela. Não posso ir além daqui, não posso viver a fé deles, e não tenho esse poder de testificar no coração de cada um. E isso cumpre a missão do teu Espírito que habita em cada um de nós. Mas que todos estejam ligados à voz do teu Espírito para receber o discernimento desta palavra, assim como o Senhor nos trouxe o entendimento e o discernimento quando nos revelava na consagração desse dia. Peço em nome de Jesus que ninguém se desvie, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, e nem seja tirada a atenção. Para isso, acampa teus anjos ao redor desta igreja, de cada alma, e que o inimigo não consiga, Senhor, lançar sobre o coração deles setas que os impeçam de crescer como o Senhor quer que cresça, na tua graça e no teu entendimento. Eu te peço isso tudo em nome de teu Filho Jesus. Amém, meus irmãos? Eu vou ler novamente 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós, não fiquemos atentos às coisas que vemos, mas sim naquelas que não vemos, porque as que vemos são passageiras, e as que não vemos, essas é que são eternas. Eu li numa outra tradução, mas tem o mesmo sentido, obviamente, né? Amados, por diversas vezes, não foram poucas, mas muitas vezes, vocês ouviram eu falar aqui no púlpito. Para muitos em visitas eu falo isso quase que constantemente, que o mundo espiritual é muito mais, olha aí, como a gente já sabe, né? Eu fiz um teste para ver se os irmãos lembraram. Isso a gente vem pregando há anos, porque isso foi me revelado há muito tempo atrás. E toda vez que eu tenho a oportunidade de colocar essa palavra, eu coloco em visita, coloco aqui no púlpito. Estou mais uma vez colocando pelo Espírito Santo. Por muitas vezes nós dissemos, e creiam nisto, que o mundo espiritual é muito mais real do que esse que nós vemos. Creiam nisso. Aqui a Bíblia acabou de dizer, olha, atentem nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras. Amém? Quando digo que isso é fato mesmo. Observemos, por exemplo, atentamente o que o Espírito Santo disse, olha aqui, ó. Vou ler de novo. Não atentem para as coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, e as que não se veem, essas que são eternas. Amém? Então Deus está deixando muito claro, o Espírito Santo está deixando tão claro,
que só falta desenhar para nós, né? Que nós temos que entender que essas coisas que nós vemos, elas não são, na verdade, eternas, elas são todas passageiras. O mundo que é eterno é o espiritual, amém? Liguemos então essa passagem com Mateus capítulo 24, quando o Senhor Jesus, vamos juntos lá, Mateus 24, quando o próprio Senhor Jesus nos diz a seguinte mensagem, ligando aquela situação que li há pouco, que o Espírito Santo revela ao apóstolo Paulo, para deixar bem claro para a igreja de Coríntios e chega até nós, que nós não devemos ficar atentando para as coisas que se veem, ou seja, não se desgastem com essas coisas, porque são todas elas passageiras, mas sim naquelas que não se veem, porque elas que são eternas, amém? Então, Jesus também, no Mateus 24, no versículo 35, olha o que ele deixa bem claro. Vamos ligar as duas passagens, porque tudo é Deus falando, né? O céu e a terra, vai acontecer aqui com eles? Passarão. O céu e a terra, então é passageiro mesmo, são temporais. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Aleluia. O Senhor Jesus disse isso após revelar aos seus discípulos que haveriam sinais sobre a terra, sobre o final dos tempos. Essa passagem de Mateus 24, eu vou explanar um pouquinho aqui para ver por que Jesus fala isso. Ele fala que sobre o princípio das dores que começaria a ter na terra, são os sinais do final dos tempos. Ele fala sobre os falsos cristos, que ele fala, olha, muitos vão dizer, eu sou Jesus, eis-me aqui, não acreditem, fala, né? Então, falsos cristos nós vemos toda hora aí, né? Alegando serem ele, né? Ele fala sobre as guerras que haveriam de ser vistas em todos os cantos da terra, em vários lugares. Mas sempre houve guerras, mas atente para o que ele falou, vocês vão saber de guerras e de rumores de guerra, ou seja, o planeta Terra vai estar envolvido com guerras, e essas guerras estão acontecendo há muitos anos, mas agora você vai começar a ver que as coisas estão se afunilando. Era um funil, as coisas começam aqui em cima afunilando. Ele começa a dizer, haverá também enfermidades, infinidade de enfermidades, pestes, doenças incuráveis pela ciência, grandes terremotos, maremotos em vários lugares no mundo, bem como fome em vários lugares do mundo. Fala também sobre a iniquidade. A iniquidade é um pecado que é cometido sem arrependimento, consciente do pecado, mas não há arrependimento. Isso é iniquidade. Fala também sobre a iniquidade, que ela vai ser de tal modo aumentada na terra, a ponto de o amor se esfriar de quase Gente, vocês pararam para pensar que um dos sinais é que o amor se esfriará na terra de tal maneira que isso vai acontecer com quase todos. Misericórdia. E ele fala também, olha, vai começar a acontecer fatos horrendos. Pais vão começar a matar filhos de uma forma que vai ser constante. Filhos começarão a matar pais, que também será uma forma constante. Não será um caso ou outro. Haverá cada vez mais fatos como esse. E nós estamos vendo aí, recentemente aqui em Londrina, em menos de 10 dias, nós estamos vendo 3 tragédias aí, né? Envolvendo adolescentes, né? Então, amados, depois nós falamos um pouco mais sobre isso. Então, amados, ele fala também sobre a grande tribulação, ou seja, essa passagem de Mateus 24 e 25, né? Ele está falando justamente sobre essa situação toda aí, né? Eu li Mateus 24, eu acho que o vento aqui está certo. Mateus 24 e 25, ele fala sobre o final dos tempos, sobre essas coisas todas. Ele fala sobre a grande tribulação, a abreviação dos dias. Se você pode ir comigo lá em Mateus 24, 21 ao 22, por favor. Mateus 24, 21 e 22, versículos 21 e 22. Ele fala, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, é uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Irmãos, para pensar, mas é uma questão de livre-arbítrio, de você parar de ser cego ou cego espiritualmente, porque olha, nada se compara com a glória que há de vir sobre nós. Deus deixa muito claro nas Escrituras que nunca se viu, jamais se ouviu, jamais se sentiu em qualquer coração humano aquilo que está preparado para os filhos de Deus, para os que amam a Deus. Mas ele também há o contraponto disso aí, que diz que jamais se viu horror
é o período da grande tribulação que haverá na terra. Os que ficarem, amados. Então é muito sério o que está acontecendo e o povo não está percebendo mais. Por quê? Porque o inimigo está trabalhando cada dia mais na carne, cada dia mais o homem está carnal, buscando as suas necessidades físicas, coisas temporais, passageiras, que a qualquer momento vão deixar de existir. Amém? E se esquecendo do mais importante, que é a eternidade. Então olha aqui que ele diz claramente, eu vou repetir para os irmãos, Mateus 24, do 21, 22. Deixa eu ver até aqui. Porque haverá então grande tribulação, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Eu falava pouco no caminho, a diaconisa, cedinha no carro. Deus tem tanto amor e misericórdia sobre nós, que Ele está fazendo isso, reduzindo os dias para nós, para que nós possamos passar por esse período tão difícil, que já está aos nossos olhos, só não vê quem não quer, né? Eu creio que de todos os sinais que Jesus predisse, eu acho que a abreviação dos dias são aqueles que são mais sentidos até por pessoas que nunca sequer tiveram uma Bíblia aberta na frente. Eu vou provar isso. Eu não sei quantos que costumam ouvir rádio. Eu gosto muito de ouvir rádio, notícia, e eu ligo o meu rádio quando eu saio, ou escuto louvor ou escuto notícia, né? São duas coisas que eu gosto de ouvir. E eu recebi um dia desse atrás, liguei uma propaganda de um programa de notícia. A propaganda era a seguinte, vocês podem pesquisar que tem essa propaganda da Unifil, da universidade, faculdade Unifil. Eles falam assim, é sabido que os dias estão passando, que não temos tempo para mais nada. Então ele convoca aquela propaganda chamando para um curso virtual, não presencial, da Unifil, para um grupo de pessoas que já perceberam que não tem tempo para nada. Isso é óbvio, está acontecendo de uma maneira tremenda na terra. As pessoas que não têm o mínimo conhecimento bíblico já percebem que algo está acontecendo na terra. E a abreviação dos dias é um dos sinais mais claros que você pode perceber na humanidade. Pense bem, amado, se está ocorrendo o que Jesus disse ou não está. Vamos lá em Mateus 24, no versículo 32 e 33. Preste bem atenção. 24 de Mateus, versículo 32 e 33. Ele fala assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Olha aí, diga para o teu irmão lá, Jesus está voltando. Mas alguém pode fazer como Pedro revelou, né? Alguém pode cair nesse contexto aqui nessa hora, né? Eu vou lá em 2 Pedro, não estava preparado para essa palavra, mas o Espírito Santo que manda aqui na pregação, ele manda eu ir lá e dizer que nesse momento, quando um pastor é pelo Espírito de Deus, pede para repetir isso, alguns já não digo aqui no nosso meio, em nome de Jesus não, porque eu creio na revelação que esse lugar é de verdadeiros adoradores, mas muitas vezes nós sabemos aonde chegará esse vídeo, e em que momento pode acontecer essa revelação que ele me traz, que nesse momento pode, tranquilamente, alguém estar nesse contexto do 2 Pedro capítulo 3, quando diz assim as Escrituras, no versículo 3, saibam primeiro isto, que nos últimos dias virão os escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, versículo 4, aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí o versículo 5, o apóstolo Pedro escreve pelo Espírito Santo, na verdade eles estão esquecendo porque querem. A palavra voluntariamente quer dizer porque eles querem, né? Eles voluntariamente ignoram, olha só, porque querem, estão tentando se iludir, né? Ignoram isto, que pela palavra de Deus, diga comigo, Deus disse haja. Bem? O que aconteceu? Houve.
Então, é isso que Pedro está dizendo aqui. Eles esquecem que bastou Deus dizer haja. É o que ele está dizendo aqui, ó. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu também o mundo, então, coberto com águas de dilúvio, pela palavra de Deus. Porque Deus, antes de acabar com o mundo em água, no dilúvio, Ele deu a palavra dele a Noé. Pregamos sobre isso na terça-feira aqui. Amém, igreja? Mas Ele vai deixar claro, ó, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, estão guardados, reservados, como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia, com letra maiúscula, dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amém, igreja? Está bem claro isso, meus irmãos? Então, está aí a palavra de Deus, nos deixando algo muito claro, que Jesus realmente está às portas, e aquele que nessa hora vê uma mensagem dessa, e escarnece dizendo, é a mesma coisa, nunca muda nada. Desde quando eu vejo falar de igreja, eu vejo que fala que Jesus está voltando. Agora você para pensar que nesse momento alguém que zombou e escarneceu dessa palavra está sendo velado. Nesse momento Jesus voltou para ele, né? Nesse momento exato, instante, alguém está tendo um ataque cardíaco e Jesus está voltando para ele. Você crê nisso? Então, amados, quem é o homem que tem o direito de escarnecer da palavra de Deus? O homem possuído por um espírito que odeia a Deus e tudo que se fala de Deus. Amém, igreja? Quando não tenho o prazer de ouvir a palavra de Deus, eu estou infelizmente dando lado para aquele espírito que ainda insiste em me dominar em alguma área da minha vida. Então aí é uma questão de livre-arbítrio, né? De saber que você não tem o controle sobre a tua vida e que você deve fazer o quê? Vigiar. Amém? Em nome de Jesus. Seguindo aqui para a glória de Deus, eu vou pedir que meus irmãos vão comigo até Isaías, no capítulo 30, porque, veja bem, alguém pode dizer assim nesse momento também, né? Não aqui, mas quem sabe na gravação, mas de novo esse pastor pregando sobre o final dos tempos, parece que só fala isso, ainda mais se só ouve e só assiste o culto de libertação, né? É óbvio que a gente vai estar aqui sendo movido sempre pelo Espírito Santo, mas o que uma pessoa que fala isso essa hora, ou pensa isso, pelo espírito imundo do inimigo, o que é dessa pessoa? No mínimo essa pessoa, se estiver dizendo que é cristão, essa pessoa está exatamente como está revelado pelo profeta Isaías. Está querendo não ouvir o que Deus fala, e sim o que a sua carne deseja. Isaías capítulo 30, do versículo 9 ao versículo 11. Aliás, desde o começo do capítulo 30, essa palavra é uma profecia aos filhos de Deus. Isso aqui não é profecia para... Isso aqui é aos filhos de Deus, amado. Então o versículo 9 ao 11 vai deixar muito claro essa situação de que alguém pode estar nesse momento vendo uma pregação dessa, ouvindo, dizendo, mas de novo falando sobre o fim do mundo, esse povo vai só falar isso só. Então veja bem, isso é querer que a carne, é querer agradar a carne, né? E quer ouvir o que o profeta profetizou, que essa pessoa já está tranquilamente enquadrada no perfil dos que estão caminhando para a sua eternidade perdida, pela morte eterna, porque não querem andar com a luz, querem andar nas trevas, aquilo que agrada a carne. Veja o que diz do versículo 9 ao 11. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Não querem, percebeu que está bem frisado, eles não querem ouvir, é livre-arbítrio, eles não querem ouvir a palavra de Deus. E dizem aos videntes, entenda que os videntes aqui não são os videntes de hoje do Espiritismo, né? Aqui eram pessoas que têm até hoje visões espirituais da parte de Deus, né? Então o vidente aqui tinha outro sentido. Dizem aos que têm visões, aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, o que é certo. Aliás, dize-nos coisas aprazíveis, tende para nós enganadoras lisonjas. Ou seja, algumas traduções vai dizer, procure trazer para nós apenas coisas que nos iludem, traga-nos mensagens de ilusões. Olha aí, misericórdia. Ainda vai ser pior ainda, esse tipo de ser humano que vai estar sobre a terra, ligado ao que Jesus disse sobre a iniquidade estar aumentada na terra, que o amor vai se esfriar de quase todos,
Ligado a isso está essa frase final do versículo 11, que eles vão dizer: afasta do caminho, sai do meu caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. E você parou para pensar que Deus não está falando de um povo iníquo aqui, de um povo ímpio, gentil? Ele está falando dos filhos de Deus. Igreja, é muito sério isso. Pensar dessa maneira, é o que eu falei, é estar exatamente enquadrado nesse perfil aqui, das pessoas que estão caminhando para a eternidade perdida. Andar na luz é seguir Jesus, é temer a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra, é respeitá-la, e principalmente praticá-la. Amém? Quem é de Deus ouve as suas palavras e as pratica. Amém ou não amém? Você crê nisso? Jesus disse isso: quem me ama não só ouve, mas pratica a minha palavra. Um cego não pode guiar um outro cego. Amém ou não amém? Isso é muito claro. E se não tiver entendimento da palavra, como é que nós vamos deixar de ser cegos espirituais? Não é? Um povo que não tem entendimento caminha para a sua própria perdição. É preciso, amados, que nossa visão seja aberta para enxergarmos o eterno, aquilo que nós não vemos. Amém? Porque aquilo que se vê é temporal, o que não se vê é que é eterno. Amém? O mundo espiritual, diga para o teu irmão do lado, o mundo espiritual é muito mais real do que este que nós vemos. Amém? Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Vamos a um claro exemplo disso, bíblico, tá? Isso não é uma palavra de efeito, isso é uma revelação de Deus, que trouxe a mim, dizendo: filho, o mundo espiritual é muito mais real. E a prova bíblica disso eu trago aos irmãos em 2 Reis, um texto muito conhecido. Mas vamos lá para aquelas pessoas que não têm conhecimento bíblico, apenas o Salmo 23 ou 91, né? Que é o máximo que as pessoas que não seguem a Deus têm nas suas mentes, em suas prateleiras, em seus quadrinhos, né? Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não me faltará, enfim, o 91 também, e assim vai, né? Mas não vamos entrar nesse contexto. Eu vou passar para os irmãos o que está Deus nos trazendo como revelação. Ele me diz: filho, existe um exemplo claríssimo dessa revelação na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, quando então o exército sírio, não sei se vocês se lembram, aquele rei da Síria, amém, igreja? Está ligado comigo aqui? Aquele rei da Síria fica irritado. Eu não vou ler toda a passagem, porque o contexto todo, para quem depois quiser ler em casa, o endereço é esse aqui, para quem quiser ler em casa, 2 Reis, do 8 ao 23, tá? Eu vou fazer um resumo aqui em breve, porque não dá tempo de ler tudo, tá? Mas o que acontecia? O rei da Síria tinha uma ira muito grande contra Israel. O desejo dele era dominar Israel, tomar o povo de Deus, né? Derrubar aquele povo. Ele tinha para isso alguns planos. E a Síria era um império da época, e na verdade tinha muito poder bélico. Sabe o que é poder bélico, né? De guerra. E então a Síria armava ali com seus generais os esquemas para poder pegar Israel. Acontece que Deus revelara ao seu profeta, no caso aqui, o profeta Eliseu, que avisasse o rei de Israel para não ir em tal lugar que havia uma cilada. Como Deus fala para a gente avisar: olha, pastor, o que só acha tal coisa? Vou orar. A gente vai orar, se Deus quiser ele revela, se não quiser não revela, né? Mas muitas vezes ele fala: filho, avisa aquela irmã, avisa aquele meu filho, avisa aquela minha filha, que é uma cilada, não vá por ali. Amém, igreja? E assim Deus fazia e faz até hoje. Só que o rei de Israel ouvia o profeta, mas nós estamos vivendo um tempo em que os profetas não estão sendo mais ouvidos. Está entendendo? Está ligado? Então, seguindo aqui, aí o profeta ia lá, falava para o rei de Israel: o rei de Israel, não vá por esse caminho, porque tem uma cilada armada. E aí havia uma frustração, porque o rei da Síria sempre, nas suas armações bélicas, nas suas estratégias de guerra para tentar derrotar Israel, se frustrava. Até um dia que ele fez uma reunião com os seus súditos, os seus ministros, falou: olha, alguém aqui tem que se denunciar, alguém aqui está traindo nós, porque algo está errado. Não pode ser, alguém está traindo. Toda vez que nós vamos armando uma cilada com Israel, Israel se safa. O que está acontecendo? Alguém em nosso meio está traindo. Aí alguém diz: meu senhor, não é ninguém traindo o senhor aqui, nós somos todos seus servos,
seus súditos. O que há, na verdade, é um homem, um profeta de Israel, que na cama, até o que o senhor pensa na sua cama, ele sabe, porque o Deus de Israel revela a ele. É isso que está acontecendo. E fala: então o que você está fazendo? Você não mata esses homens? Onde ele está? Alguém disse: eu sei que ele está em Dotã. Ah, é? Então você vai ver o que vai acontecer. Aí ele prepara um grande exército para ir prender um homem, Eliseu, porque Dotã era uma cidade pequena que não havia condições nenhuma de enfrentar. Aí, no caso, para derrotar Israel, tinha que ser o exército de Israel em Samaria, que era a capital. Amém, igreja? Naquela ocasião. Vocês estão entendendo? Dotã é uma cidadezinha pequena, mas ele está em Dotã. Mas que moleza, está muito fácil. Vamos cercar aquela cidade, vamos pegar esse homem então, acabando com ele. Israel está na nossa mão. Depois, se é ele o problema, mandou para lá, vamos ler juntos agora. Esse é o versículo que eu quero ler para os irmãos. É o versículo de número 14 ao 17. Então é 2 Reis 6, do 14 ao 17. Amém? Vamos lá. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem, versículo 15, o moço do homem de Deus, ou seja, aquele que Deus sempre diz para os seus discípulos, para os seus profetas, formarem discípulos. E Eliseu tinha o seu moço, tinha o Geazi, né? E aqui então o seu moço, o moço do homem de Deus, se levantou cedo, muito cedo, e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ou seja, voltou correndo, e foi lá acordar Eliseu, e disse: ai, meu senhor, que faremos? Aí que entra aquela visão que um dia Deus me deu. Eu vi uma cama assim, bem tranquila, assim, uma cama de palha. Eu vi um senhor deitado com veste, eu falei: esse é o profeta Eliseu, na visão que ele me deu. E ele estava realmente dormindo, porque o fato de estar dizendo que o moço saiu muito cedo, é porque o profeta estava dormindo ainda. Ele foi preparar para o seu senhor, no caso, para o seu mestre, né? Algo para que ele, quando levantasse, tivesse já tudo pronto. Ele foi buscar frutas, essas coisas. Amém, igreja? Então ele volta, quando ele vê a cidade secada, ele volta e fala isso para o profeta Eliseu: ai, Senhor meu, o que faremos? Né? Vai contar para ele o que está acontecendo. Aí o profeta disse a questão do mundo espiritual ser mais real do que o físico. Amém, igreja? Ele disse: não temas. Aí Deus mostrou aquele homem dando aquela espreguiçada assim gostosa. Eu vi mesmo, amado. Eu tive a visão clarinha assim, de ver aquele homem espreguiçando, até meio calvo. Então o senhor calvo, eu falei assim, aí o senhor falou: esse é o profeta Eliseu. Eu estou te dando essa visão, esse privilégio. E eu me vi lá dentro daquele momento, olhando de cima assim, ó, ele se despertando, e aquele moço: Senhor, meu Senhor, o que nós vamos fazer? A cidade está cercada. Ele pega e fala essa frase: isto é a serenidade de quem é cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, mas ele é um profeta. Quem sou eu? Quem é você? Filho de Deus, o qual Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vou vos deixar sós. Eu vou interceder ao Pai para que Ele envie outro Consolador, e esse esteja convosco o tempo todo. Amém, igreja? Não temas. É o homem cheio do Espírito. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos, olha aí, para que veja. Ou seja, abra os olhos desse moço, para que ele veja a realidade. Amém, igreja? Então essa é a maior prova bíblica dessa revelação de Deus, que o mundo espiritual é mais real. Só que você fica perdendo tempo com as coisas terrenas. Ah, mas isso o que para Deus é muito difícil? Há algo demasiadamente difícil para Deus, igreja? Então por que você não crê? Se eu te digo a verdade, por que não credes em mim? Diz o Senhor: porque sois incapazes de ouvir a minha voz, diz o Senhor. Mas Deus quer mudar esse cenário, amados. Deus não está ofendendo ninguém aqui. Ele quer mudar esse cenário. Ele quer tornar você capaz de ouvir a voz dele, porque ele veio justamente para isso. Amém, igreja? Entenda esse mistério. Olha o que ele diz aqui, versículo número 17. Ele então orou e disse: peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor então abriu os olhos do moço e viu
que eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Diga glórias a Deus. Olha aí, amados, olha aí como nós entristecemos o Espírito Santo com nossas dúvidas, com nossas incredulidades, com nossas atitudes perante Ele. Jesus veio para isso, amados, mas eu não consigo ver isso tudo, pastor, eu não tenho essa fé, porque você não ouve a palavra de Deus. Ouve, mas não escuta, não adianta nada. Vem para a igreja, não fica batendo papo, preocupado com a hora de ir embora, e em vez de orar e falar: Senhor, revela-me a tua palavra. Eu estou aqui, Senhor, quero sair daqui cheio do teu Espírito. Quantos de vocês fizeram essa oração hoje? Entenderam, igreja? Você está num culto de oração ou num culto de campanha de libertação? Libertação, amém? Então não fique bravo com o pastor, que o pastor não está bravo. O pastor está ouvindo tanto quanto você. Se eu estou aí, eu estou ouvindo a mesma coisa que vocês. Eu estou precisando ouvir as mesmas coisas que vocês estão ouvindo. Porque é isso que acontece com a gente. Nós queremos que Deus faça tudo e nós não fazemos nada. Queremos que o Espírito haja a gente estando na carne. Como vai acontecer isso, amados? Me fala como vai acontecer isso. Impossível. Porque quando Ele bate a porta, Ele quer que você se desprenda da carnalidade, abra o coração e entre na presença dEle e fale com Ele, esteja em espírito com Ele. Como é que você quer ser curado se você não crê que eu posso te curar? Como é que você pode ser liberto se você não crê que eu posso te libertar? Diz o Senhor. E como é que você vai ter fé se você não ouve? E como é que você vai ouvir se não tem alguém que o levante para pregar? Diz o Senhor. Amém, igreja? Então está aí, ó. Jesus veio justamente para isso, amados. Então há essa boa notícia. Nós não estamos dando notícia ruim para os irmãos, nós estamos dando boas notícias. A notícia ruim é essa, que o mundo está contaminado inteiramente pelo maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Agora a boa notícia é que Jesus veio. Aleluia. Você pode dar glórias a Deus que Ele veio? Ele veio para desfazer todas as obras do diabo. Em Lucas 4, versículo 18, o próprio Senhor Jesus revela isso. Ele abre um livro numa sinagoga, pede que lhe dê a passagem do profeta Isaías, e ele abre, faz questão de abrir e dizer no versículo 18 o que estava escrito ali: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu, me separou para evangelizar os pobres. Está falando de Espírito, né? Enviou-me a curar quebrantados de coração. Versículo 19: a pregoar, anunciar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Diga glórias a Deus. Então está aí, amados, essa é a boa notícia. Jesus veio, mas acontece que João 1 diz que Ele veio, mas os seus não o reconheceram. Ele veio, Ele é o Manuel, Deus conosco. Ele veio, era a luz que ilumina os homens, a verdadeira luz. Mas os que eram seus, que deviam ter recebido Ele, porque conhecem, mandaram matar Ele. Não o reconheceram, além de não o reconheceram, fizeram tudo para que Ele fosse para a cruz, para se livrar dele, porque as coisas que Ele pregava eram coisas que atrapalhariam a vida deles. E é o que Deus está fazendo hoje, mandando dizer: eu estou atrapalhando a vida da carne de muitos. A palavra me atrapalha, carnona. A palavra vai te atrapalhar sempre, porque Deus não é carne, Deus é Espírito. Amém, igreja? Por isso que muitos não gostam de ouvir a palavra, amados. Está aí o grande segredo, porque a carne não deseja ouvir a palavra de Deus, porque ela vai sempre ser tocada. Entende, igreja? Sempre vai ser mostrado os erros da carne. Você sabe disso, não precisa ninguém dizer. Eu vi essa semana uma pessoa me dizer: pastor, é incrível como as pessoas não têm sabedoria. Eu falei: por quê? Cara, tem uma pessoa que deixou de ir para a igreja, era novo convertido, parou de ir para a igreja porque falou: olha, eu comecei a visitar o pastor na casa dele, ele mostrou ele na minha casa, eu comecei a contar minha vida para ele, ele fala minha vida no altar lá para todo mundo saber. O pastor não falava nada disso, ele pregava o evangelho. É a palavra que identifica o erro.
Tem pessoas que têm essa inocência ainda de achar que o pastor dirige, um pastor dirige a palavra para ele. Meu irmão, minha irmã, pastor de verdade, vai falar com você olho a olho, vai chamar você e falar: Deus mandou te dizer. Amém, igreja? Isso aqui é para a edificação da igreja de Jesus Cristo. Você é parte do corpo da igreja de Jesus Cristo. Amém, igreja? Está entendendo? E eu vi isso aí, o pastor ficou triste com o pastor. Eu fiquei sabendo que ele saiu da minha igreja porque disse que eu estava falando da vida dele. Eu só pregava o evangelho. Acontece que muitas vezes no dia o diabo agia de uma tal maneira que o dia que eu ia pregar sobre tal coisa, ele vinha e me procurava. Mas já estava consagrado aquela palavra, estava tudo programado. Vocês percebem que o sumo do WhatsApp, eu desapareço nas sextas-feiras? Alguém já percebeu isso? Não sei se percebeu. Eu desapareço. Eu, se possível, nem atendo o telefone. Só quando Deus fala, atende. Por quê? Justamente para que você não peque contra Deus e ache que Deus que o homem está falando para a sua causa, por causa da sua causa. É preferível que você. É por isso que muitos ainda inocentes, ao visitar a igreja, ficam maravilhados. Você visita uma igreja, ai, Deus falou comigo. Acho que ele falou. Agora começa a congregar e começa a falar a tua vida para o pastor. Você acabou de falar, o pastor está contando minha vida no público de novo. Porque não é assim, amados. Você tem que crescer com Deus, ser instrumento de Deus, entendeu, igreja? Em nome de Jesus. Porque toda vez que você confiar em homem, você vai se decepcionar. Deus nunca mentiu e falou: maldito é o homem que confia no homem. Amém, igreja? Seguindo aqui para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então nós precisamos entender isso. Jesus veio, e veio justamente para desfazer as obras do inimigo. Ele veio para dar visão aos cegos, para mostrar um mundo espiritual para nós, que ele é mais real do que esse. Amém, igreja? Mas o problema, sabe o que está acontecendo, amados? Muitos estão deixando de pregar o evangelho da salvação e só se interessam a anunciar aquilo que agrada a quem está ouvindo, para manter a igreja cheia, pregando prosperidade, pregando aquilo que a carne gosta. Os sinais estão aí para quem quiser ver. Amém, igreja? Jovens estão sendo ludibriados pela virtualidade, o mundo virtual. Já que o real aqui está difícil, vai ficar cada vez pior, a Bíblia fala que os últimos tempos serão dificílimos de se viver. A Bíblia diz que o justo, aqueles que estão sendo justificados pelo sangue de Jesus, vão viver porque não vai ter condições de viver aqui na terra não, amados. Não vai ser. Hoje eu falava no caminho com a irmã Cidinha, diaconisa, falei: minha irmã, o problema do povo é que eles querem viver o paraíso aqui na terra. Paraíso é um bairro aqui do lado, mas não é a terra. Estão entendendo, amados? Não é aqui na terra. Aqui Jesus falou: não penseis vós, Mateus 10, 34, não penseis vós que eu vim trazer paz a esta terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer uma espada. Amém, igreja? Estamos em guerra, amados, estamos em guerra. Se você não entender isso, olha aí que mandaram hoje um áudio para mim, um vídeo no nosso WhatsApp lá, do ministro, um dos ministros pedindo oração pelo presidente. Diz que ele confessou ontem para ele que ele está sentindo dores no corpo todo. Isso é opressão, isso é um ataque. E aonde está a igreja de Jesus? Aí estou preocupado com o meu salário, se vai subir, estou preocupado em pintar minha casa de novo, estou preocupado em montar minha casa. É isso que o povo de Deus está preocupado? Igreja de Jesus, terças-feiras aqui na sua igreja, para quem congrega aqui, há um convite, há um apelo do Espírito Santo, que você venha orar pela tua casa, você venha orar pela tua igreja, você venha orar por tua nação. Amém, igreja? Há esse apelo do Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo na terça-feira? Irmãos, atinge diretamente aquilo que você não vigia, não ora por sua casa, ela está suscetível ao ataque do inimigo. Aquilo que você não se une à igreja para orar pela sua igreja, a sua igreja está suscetível ao ataque do inimigo. Aquilo que você não se une ao corpo de Cristo para interceder pela nação, pelos governantes dessa nação, está você, por negligência ou por motivo de força maior, mas que, até onde vai essa força maior? Né? Se tem um churrasco, você dá um jeitinho de ir, diz o Espírito Santo. Se tem uma festa, você dá um jeitinho de ir. Se tem um filme novo no shopping, você dá um jeitinho de ir. Até onde está essa força maior?
Será que essa força maior não está virando negligência, como Esaú? Que mesmo com lágrimas, Deus não fez conta daquelas lágrimas, porque na verdade não eram lágrimas de crocodilo, não havia arrependimento no coração dele. Então, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, desperta tu que dormes. Nós estamos chegando a um tempo muito perigoso, muito perigoso. Olha o que está acontecendo. Os pais não estão mais cuidando dos seus filhos estão entregues à virtualidade. Eu fico apavorado, eu vejo os meus, mas é a geração, pastor, é a geração, é cômodo para você, mãe. É muito cômodo para você botar o celular na mão do teu filho, do teu filho, largar ele lá. Você que não quer ser mãe, diz o Senhor. Aí que está o problema dessa geração. Ela ilude a si mesma e engana-se com as coisas que o inimigo está fazendo o mundo caminhar. Os seus filhos estão sendo entregues ao mundo, naquela virtualidade. Olha aí a prova, amados. Tivemos essa semana notícias terríveis. Recentemente uma jovem cometeu suicídio aqui em Londrina. Essa semana um jovem matou por matar uma mulher, dizendo que queria saber o que era matar. Outro vai e mata sua mãe dormindo, e tenta matar o padrasto também, de apenas 15 aninhos de idade. O que está acontecendo com essa geração, amados? Porque estão entregues ao mundo da virtualidade, dos prazeres. Vai ver como está a academia uma hora dessa. Vai lá na academia ver se tem lugar para estacionar lá. Tinha lugar para estacionar nessa rua, enquanto não tinha esse aqui do lado aqui, ó. Agora tem que colocar o carro uma quadra de distância aqui, e é uma sequência enorme. Agora vê a igreja, como estão as igrejas, como é que elas estão. Igrejas com I maiúsculo, que prega a salvação. Não é a igreja que agrada a tua carne, que só pensa em fazer festas, e pensa em pregar eventos para agradar a carne. Achei a minha igreja, você achou o inferno, você achou o caminho do inferno. Misericórdia. Nós estamos aí, amados, vendo tudo que está acontecendo nesse mundo, e o mundo continua cego, e sendo que Jesus veio para justamente restaurar a visão dos cegos. Diga para o teu irmão do lado mais uma vez, seja usado pelo Espírito Santo, diga para ele: Jesus está às portas. Você fala isso com convicção mesmo? Então repita com toda a convicção da tua alma. Diga: Jesus, deixa a tua alma falar. Fala: Jesus está às portas. Ou profeta, ou profetiza, Jesus está às portas. Amém? Então apressam-se. Olha o que o Espírito Santo nos diz: apressam-se para buscar aqueles que ainda permanecem no mundo, que são ligados diretamente a você. Nós não estamos aqui preocupados em encher a igreja, mas eu quero encher os céus. Amém, igreja? Eu quero estar entrando na glória e Deus falar: entra, pedido do meu Pai, porque você pregou a salvação. Amém, igreja? Não será dado, amados, não é dando de dedo nos nossos amados parentes, como algumas pessoas sem sabedoria fazem, né? Dando de dedo que vai converter uma alma ao Senhor Jesus. Não se converte ninguém dando de dedo. O pastor está aqui com a autoridade dele, e você está aqui voluntariamente. Agora um familiar seu, ele não vai entender. Você nem ungido para isso é. Um dia desse, uma pessoa teve uma revelação dessa num culto aqui na igreja, que estava prestes a fazer uma reunião com a família e botar tudo em... Eu não vou falar porque não vou mais me ocultar, vou botar tudo para quebrar aqui. Aí essa pessoa viu uma pregação aqui, ele falou: me pastor, quase que eu cometo uma bobagem. Eu já aprendi que cada um tem a sua missão, né? A minha missão é orar, me calar, orar. Amém, igreja? Veja como Deus salvou aquela pessoa de entrar numa luta física, sendo que a nossa luta não é contra a carne. Quando você vê alguma coisa errada na sua família, o que você faz? Vai ficar olhando, ser entregue para o diabo? Não, meu amado. Faz campanha. Venha domingo, bebe água da vida, Você acha que os meus filhos estão aqui louvando a Deus porque querem? Porque houve oração, houve campanha, e há oração e há campanha. Então, em nome de Jesus, amados,
A carne não quer saber de Deus. Então você tem que buscar, orar, jejuar se for o caso, modificar a tua carne para que você seja um instrumento de Deus, e quando alguém olhar para você, tenha prazer de ver Deus em você. O problema é que, é minha mãe, meu irmão, minha tia, ou meu tio, como são chatos. Porque é isso que acontece com o crente que não tem sabedoria. Ninguém está mandando você sair daqui e dar de dedo em ninguém, meu amado, minha amada. Estou dizendo para você ouvir mais a palavra, se libertar de situações que você está envolvido. O problema está em você, não é nem na pessoa ainda. A pessoa precisa ver Deus em você. Olha que a pessoa vê Deus em você, aí vai ser uma maravilha, porque essa pessoa vai ser atraída por Deus em você. O que acontece hoje é que o espírito do diabo está usando crentes para afastar as pessoas de Deus. Irmãos, seguindo aqui o que Deus mandou fazer para nós encerrarmos. Igreja, os dias estão sendo abreviados, e aquele dia não virá programado. Deus está dando sinais, mas não dá ao homem direito de saber a data certinha. Isso não é dado ao homem direito de saber isso. Amém? Isso é exclusivo de Deus. Amém? Mas em Mateus 24 de novo, Jesus deixa um recado muito claro, que não vai ter alarde. É Jesus chegando, opa, deixa eu largar esse pegadão aqui, eu vou fazer isso aqui agora eu vou seguir Jesus, que ele está voltando, ele está chegando lá. Não, a Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão. Olha aqui, Mateus 24, 37 ao 44. Estamos juntos aí? 37 ao 44. E assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias que antecederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e o outro deixado. Meu Deus. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e a outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de uma família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a porta fosse arrombada da sua casa. Versículo 44: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém, igreja? Esse amém significa que assim seja, e assim será. Em nome de Jesus, assim será, porque Deus não é homem para mentir. Então eu peço que você se coloque em pé. O tema dessa noite, para quem não entendeu ainda, é dia abreviados, vigiem. Dias abreviados, vigiem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse às igrejas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos nós unidos na Tua presença mais uma vez, para pedir a Tua graça sobre nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que nossa carne realmente luta em não ouvir essa palavra, porque nossa carne não se ouvirá. O Senhor nos dará um novo corpo, um corpo glorificado, sem mancha, sem ruga, sem pecado algum, e umas vestes totalmente lavadas e remidas no sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, Teu Filho. Deus, eu peço perdão pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. Peço que o Senhor esteja também ouvindo o pedido de perdão dos meus irmãos, pois aquele que não confessa que é pecador, está chamando Deus de mentiroso. E eu não chamo o Senhor de mentiroso, pois eu reconheço que sou uma criatura ainda sendo transformada. Muitos não têm paciência comigo, ou muitos não têm paciência entre si, mas o Senhor tem paciência conosco, com todos nós, porque o Senhor nos ama e o Senhor é Deus, e conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor nos conhece antes mesmo que nós fôssemos formados no útero de nossas mães terrenas. Eu te louvo, meu Deus, te agradeço por essa palavra, que ela fique registrada em meu coração, e que fique registrada no coração dos meus irmãos, que o inimigo não roube deles essa semente, e que eles possam não só ter ouvido, como eu também, mas possamos nós, tanto eu pregador quanto ouvintes,
sermos praticantes da Tua palavra. Eu estendo minhas mãos como ministro da Tua palavra, para declarar que nesse momento o Senhor está estendendo as mãos sobre nós e lançando sobre nós uma unção, a unção que vai destruir todo o jugo do inimigo. Para isso, Pai, é preciso que nós estejamos humildemente na Tua presença, clamando por essa libertação. Que venha a Tua glória sobre todos que ouviram a Tua palavra. E aonde essa palavra for enviada, meu Deus, liberta, cura, transforma, mas principalmente, Pai, em nome do Senhor Jesus, salva, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Estenda as mãos aos céus, você que recebeu essa palavra, e diga isso a Deus. Fala: Senhor, eu recebo essa palavra, tomo posse dela, que eu cresça através dessa revelação, que Teu Espírito testifique em mim tudo que foi dito essa noite, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Com as mãos erguidas ainda, diga: Senhor, sobre essas mãos, eu creio que o Senhor pode e derramará a Tua unção, para que eu mesmo exerça a minha fé e expulse todo o mal da minha vida, e com a mesma autoridade do nome de Jesus, possa também estar orando pelas causas deste altar. Então, que venha a Tua unção sobre a minha vida, que venha a Tua unção sobre essas mãos erguidas aos céus. Você que ergueu as suas mãos, crê que Deus pode depositar agora uma unção aí para você usar da fé? Amém? Então receba com os seus olhos fechados, fique em espírito por alguns segundos, que nesse momento Deus está dando ordem aos seus anjos, que desça com uma porção da unção dele sobre as suas mãos. Receba, você que está aqui presente, você que está ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem através do YouTube, receba as virtudes de Deus, receba esta unção pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Os que recebem digam amém. Então põe essa mão sobre a cabeça e faça uma oração de determinação. Você vai agora, com o poder do nome de Jesus, com a autoridade que Ele vos concedeu, expulsar todo o mal que estiver na sua vida. Então, com ousadia, diga assim: Senhor Deus, eu vou usar da autoridade que o Senhor me deu e vou expulsar, com a unção que o Senhor depositou sobre a minha vida, vou expulsar todo o mal que estiver alojado ainda em qualquer área da minha vida. Por isso que eu me dirijo a eles agora e digo: em nome de Jesus, aonde houver um mal oculto, uma seta enviada pelo inimigo sobre a minha vida e em qualquer área da minha vida, neste momento eu expulso e digo: saia, saia tudo, todos, em nome de Jesus. Digam amém? Toma posse, que assim seja. Muito bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus. Nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal, no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer
fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são dois campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Você está iniciando a campanha hoje, tanto aqui presente quanto na internet. Coloque-se em pé, como já está aqui a igreja, e faça a sua oração com Deus enquanto o pastor fala ao microfone, e ali você vai expor os motivos pelos quais você inicia esta campanha em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí estão os filhos do Senhor, tanto presente aqui na igreja, quanto também através do canal do YouTube, realizando uma campanha de libertação. Serão 7 semanas que vão estar eles aqui presentes, ouvindo a Tua Palavra, aquilo que o Senhor reservou para crescimento deles, enquanto o Senhor dá ordem aos seus anjos em agir na causa pela qual eles apresentam neste momento. Pai, é necessário fé para que alcance essa vitória. E aqueles que têm fé iniciam essa campanha hoje e fazem com determinação, convictos de que o Senhor está ouvindo o clamor deles, tanto aqui os presentes quanto os que estão na internet. Receba cada clamor, cada oração, que não haja nenhum impedimento, porque teus filhos estão na tua presença em nome de Jesus. O que eu vou fazer agora é me unir a minha fé com a deles, para juntos declararmos que eles vão estar testemunhando a vitória, porque estão depositando nas mãos do Senhor, o Todo-Poderoso, o único Deus e verdadeiro, para a tua glória. Pai, Filho e Espírito Santo, nós iniciamos essa campanha com esses irmãos em nome de Jesus. Amém. Deu tempo de você falar com Deus? Então você faça a seguinte oração. Se não deu, você vai preencher em casa, e naquele momento você vai falar com todo temor, com toda reverência, com toda oração, falando com Deus. Os da internet, obviamente, teve mais possibilidade de fazer isso, já estão preenchidos, né? Vocês pegaram agora a folha, mas pode considerar como o primeiro dia já,
que você vai preencher em casa e vai determinar que a próxima semana você vai estar aqui acompanhando até completar 7 semanas e Deus agindo na sua causa. Se você crer em nome de Jesus, verá a glória dele. Amém? Então agora façam essa oração coletiva junto com seus irmãos, tanto os presentes quanto da internet. Digam: Senhor Deus, é no nome de Jesus que eu entro em tua presença. Acabei de apresentar os motivos da campanha. Agora estou junto com a igreja orando e determinando para que todos saibam que eu entreguei em tuas mãos. Vou descansar, esperar no Senhor, porque sei que a tua palavra é fiel e verdadeira, e porque eu creio, eu tenho a convicção em nome de Jesus que o Senhor me dará a vitória. Eu já tomo posse dela e darei testemunho da tua glória sobre esta campanha em nome de Jesus. Digo amém? Que assim seja. Receba esta oração. Senhor Deus e Pai, eu concordo com a bênção dos teus filhos, porque apresentaram pela fé esta campanha, e pela fé obterão a vitória, e darão testemunho, e o teu nome será glorificado. Que caia por terra todos que tentam se levantar contra essa campanha, pois não terão êxito, porque maior é o Senhor, que já está à frente dessas causas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus podemos aceitar, preencha em casa e continue vindo aqui até completar 7 semanas da internet. Não sei que canal você conseguiu nos encontrar. Se for pelo YouTube, se inscreva lá e ali você vai estar recebendo semanalmente as mensagens para que você cumpra as 7 semanas da palavra nessa campanha em nome de Jesus, tá bom? Fiquem em pé agora os que estão aqui na igreja, também na internet, do 2º ao 7º dia, e vamos falar com Deus a respeito da sua campanha em nome de Jesus. Não é necessário, obviamente, expor os motivos, porque você já fez isso lá no primeiro dia. Então agora, em reverência, entre na presença de Deus e fale com Ele as seguintes palavras que Deus nos ensinou para esta campanha, de quem está do 2º ao 7º dia. Digam todos com toda a convicção que estão na presença de Deus, dizendo: Senhor Deus, eis-me aqui mais uma vez em tua presença, publicamente declarando a minha fé, pois lá no primeiro dia desta campanha eu sabia a quem estava entregando, como sei a quem está, nas mãos de quem está esta causa. Por isso que eu já profetizei no primeiro dia a minha vitória, e eu estou aqui mostrando que a minha fé, ela é inabalável, porque o Senhor é que me deu ela, e eu tenho certeza que darei testemunho, porque a minha vitória é certa. Eu tomo posse dela em nome de Jesus. Amém? Senhor, concordo com a bênção dos meus irmãos, eu concordo que aqueles que estão prevalecendo são os que vencerão, porque a perseverança traz esperança, e a esperança não nos engana. O Senhor é Deus que nos traz a esperança e nos dá a vitória em nome de Jesus. Que caia por terra toda a tentativa do inimigo de confundi-los, de desanimá-los e fazê-los parar. Eles não farão isso, honrarão a fé que o Senhor deu a eles em nome de Jesus, e contarão da tua glória sobre esta causa que apresentaram, ou as causas em nome de Jesus. Amém, igreja? E está ligado, a terra está ligado com Deus, podemos assentar. Lembrando os irmãos daqui da igreja que terminaram as suas campanhas, depositem num vaso de oração ali dobradinha, bonitinho, aguarde que ela vai continuar recebendo intercessão e fica na fé. Os da internet sabem que já tem a instrução de o que fazer após o término da campanha. Se eu não orientei, se não foi orientado ou orientada, eu peço perdão pela minha falha e peço que você volte a falar comigo naquele e-mail, que eu terei o maior prazer de instruí-lo ou instruí-la como se procede após o término da campanha, já que você não está aqui na igreja para depositar no vaso de oração. Deus abençoe em nome de Jesus.